Boa noite, vamos começar mais um dia de leitura. Deixa eu desativar os comentários, pronto. Vamos para o nosso quarto dia da leitura do livro A Cultura do Jejum. Em O Poder Secreto da Oração e do Jejum, livro que recomendo com veemência, de Mahesh Chavda, comenta: na história, o reavivamento aparece quando as pessoas buscam a Deus por meio da oração e do jejum. O primeiro movimento missionário mundial começou no século I, em Atos 13. Qual era o contexto para essa explosão do reino? Como a igreja orou e jejuou, Deus os enviou. Você também descobrirá que Policarpo, no ano 110, conclamou os cristãos a jejuarem para que pudessem vencer as tentações. Tertuliano também defendeu o jejum no ano de 210, como um grande objetivo da religião. Martinho Lutero, o reformador, também jejuava. Quando ele trabalhou com os manuscritos antigos para traduzir as escrituras para a língua alemã, associou seu trabalho com oração e muito jejum. Calvino também jejuava regularmente, assim como John Knox. Praticamente todos os grandes evangelistas oraram e jejuaram. Charles Finney escreveu em sua biografia que frequentemente jejuava em particular. Ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava, quando sentia a unção do Espírito enfraquecida, imediatamente fazia um jejum de 3 dias. E sempre terminava esses jejuns sentindo-se recarregado. Quando Jonathan Edwards pregou seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas do auditório disseram que sentiram o chão se abrir e revelar as profundezas do inferno, fazendo que clamassem a Deus por misericórdia e perdão. Edwards associou seu preparo à oração com jejum. John Wesley acreditava firmemente no jejum e jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Ele era tão convencido de que jejuar deveria ser uma parte obrigatória no estilo de vida de um ministro, que disse a todos os seus candidatos a ministro que eles deveriam comprometer-se a orar e jejuar toda quarta e sexta-feira, se quisessem ministrar com ele, evangelizar ou pastorear uma igreja fundada por intermédio daquele movimento. Ele se tornou tão poderoso em sua pregação que se transformou na primeira voz no grande despertamento e reavivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores dizem que a carnificina e o sofrimento da Revolução Francesa, que se espalharam rapidamente para o restante da Europa, poderiam facilmente ter se espalhado também para a Inglaterra, não fosse a pregação de Wesley. E Wesley deu muito crédito do poder e o fruto de seu ministério à disciplina do jejum diante do Senhor. O grande pregador e mestre Charles Spurgeon encorajou vigorosamente o jejum, como o fez o missionário americano com os indianos, David Brainerd. Rees Howells, um grande intercessor, regularmente associava jejum com oração. O jejum era uma prática comum entre os grandes líderes durante toda a história da Igreja e é exigido e esperado de nós por Jesus Cristo. Desde homens da antiguidade até mais recente como David Yong Cho, que se tornou o pastor da maior igreja local no mundo, constatamos que aqueles que se destacaram na caminhada cristã e no ministério tiveram uma vida marcada pelo jejum. Eles são exemplos a serem imitados. Hebreus 13:7. Não trago esses exemplos porque a instrução bíblica ao jejum não nos seja suficiente, apenas porque a obediência de outros inspira a nós. Infelizmente, a prática do jejum sofreu abusos e distorções ao longo dos séculos. Porém, assim como em contraposição à prática errada daqueles dias, Jesus orientou seus discípulos a jejuarem de forma correta, em vez de não jejuarem. Penso que o mesmo princípio segue válido atualmente. Era uma vez uma igreja que jejuava. Houve uma época quando a cultura de jejuar era mais praticada pelo povo de Deus, em que o exemplo prático gritava tão fortemente a ponto de não haver necessidade de explicar detalhes. Os detalhes se tornavam óbvios aos que possuíam uma referência a seguir. Richard Foster, em sua obra Celebração da Disciplina, comenta: no século I e antes disso, não eram necessárias instruções do tipo como fazer acerca das disciplinas espirituais. A Bíblia conclamava as pessoas a disciplinas como jejum, oração,
adoração e celebração, mas não oferecia quase nenhuma orientação sobre como praticá-las. E é fácil entender o motivo. As disciplinas eram praticadas com tanta frequência e estavam tão incorporadas à cultura geral que o como fazer era do conhecimento de todos. O jejum, por exemplo, era tão comum que ninguém precisava perguntar o que comer antes do jejum, nem como quebrar o jejum ou ainda como evitar as tonturas enquanto jejuam. Todos sabiam as respostas. Contudo, isso não se aplica à nossa geração. Hoje predomina uma ignorância abismal, mesmo quanto aos aspectos mais simples e práticos de quase todas as disciplinas espirituais. Sendo assim, qualquer livro escrito sobre o assunto precisa oferecer instruções práticas e precisas sobre como conduzir-se nesses exercícios. Creio que a igreja de hoje vive dividida entre dois extremos: aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre ele. Por essa razão é que escrevo com a intenção de oferecer instrução bíblica e também conselhos práticos. É fato que o jejum tem sido, de forma assustadora, ignorado e negligenciado em nossa época. Numa pesquisa recente que fiz em minhas redes sociais, com muitos milhares de cristãos, quase 60% assumiram nunca terem feito um único jejum de 24 horas em toda a sua vida cristã. Arthur Wallis, autor de uma das grandes obras sobre o tema, em O Jejum Escolhido por Deus, afirmou décadas atrás o seguinte: como testemunhei durante anos não apenas o grande valor, mas também a bênção que o jejum traz. Fiquei profundamente preocupado por tantos crentes fervorosos aparentemente nunca terem dado muita atenção ao assunto. A verdade é que não mudou muita coisa de lá para cá. Temos mais livros sobre jejum, isso é incontestável, mas também há um crescente número de discípulos que nunca foram alcançados por nenhum nível significativo de instrução acerca dessa prática cristã. Abordando essa omissão, Martin Jones, em Estudos no Sermão do Monte, comenta: particularmente para os evangélicos, toda essa questão do jejum quase desapareceu de nossa prática diária e até mesmo do campo das nossas considerações. Com que frequência e com que extensão temos pensado a respeito disso? Que lugar o jejum ocupa em toda a nossa perspectiva de vida cristã e da disciplina nela envolvida? Sugiro que a verdade provável é que muito raramente temos meditado sobre isso. Porventura, já jejuamos alguma vez? Porventura, já nos ocorreu pensar demoradamente sobre a questão do jejum? O fato é que toda essa questão parece haver sido totalmente excluída de nossas vidas, até mesmo de nosso pensamento cristão, não é verdade? Uma pergunta a ser feita é: como chegamos ao ponto de a maioria dos cristãos nunca jejuar? Como chegamos a tamanha negligência? Cito novamente Richard Foster em Celebração da Disciplina. Em tempos mais recentes, percebe-se um interesse renovado no jejum, mas temos de caminhar muito ainda para recobrar o equilíbrio bíblico. O que explicaria a negligência quase total a essa prática mencionada tão frequentemente nas Escrituras e seguida com tanto ardor pelos cristãos ao longo dos séculos? Duas coisas. Em primeiro lugar, o jejum adquiriu má reputação em consequência das práticas ascéticas exageradas da Idade Média. Com o declínio da realidade interna da fé cristã, acentuou-se a tendência crescente de enfatizar o que restou, a forma externa. Sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas, porque traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Assim, o jejum ficou submetido a rígidas regulamentações. Sua prática também foi vinculada à mortificação pessoal e a sofrimentos físicos extremos. A cultura moderna rejeita com veemência esses excessos e tende a confundir jejum com mortificação. Em segundo lugar, a propaganda com a qual somos alimentados continuamente convence-nos de que, se não tivermos 3 refeições fartas todos os dias, com petiscos nos intervalos, ficaremos à beira da inanição, somando-se a isso a crença popular de que é uma virtude satisfazer cada um dos apetites humanos. O jejum tornou-se obsoleto.
Valnice Milhomens, em Jejum e a Redenção do Brasil, comenta: é possível que o asceticismo que entrou na igreja com seus extremos tenha deixado em muitos um medo dos desvios. Mas já é tempo de estarmos curados dos traumas históricos e encontrar o equilíbrio da palavra, sob pena de nos distanciarmos do verdadeiro cristianismo. Trata-se de um caminho sem volta? Não creio. Embora tal cultura tenha quase se perdido, ainda que alguns círculos evangélicos a preservem como verdadeiros remanescentes, tenho fortes razões para acreditar que ela será amplamente restaurada no tempo do fim. Cito outro sensato comentário da irmã Valnice, forma como a chamávamos desde a minha adolescência. Não encontramos no Novo Testamento qualquer desculpa para não se jejuar. Nunca, jamais existiu avivamento nos dias bíblicos ou em qualquer época na terra sem a presença da oração e do jejum. Pensaremos, porventura, que somos melhores neste século XXI, século da carne, achando que podemos mudar os princípios e ainda colher os mesmos benefícios? Jamais. Temos um padrão. Quem é o nosso padrão? O próprio Cristo. Os apóstolos seguiram seu exemplo. Os discípulos fizeram o mesmo. As primeiras gerações de líderes e cristãos não se apartaram do padrão. Somente quando a igreja se distanciou de suas raízes, mudou suas práticas, esquecendo-se do jejum. Só que, em consequência, perdeu a vida e o poder apostólico. Faremos bem em retornar às pegadas dos pioneiros do cristianismo. A arte perdida do jejum será resgatada. Há um novo tempo chegando e um despertamento a caminho. Precisamos tanto olhar para trás e aprender com a história da igreja, como também olhar para frente cheios de expectativas quanto ao que o Senhor fará. Cabe concluir esse capítulo com um comentário de Mahesh Chavda. A maior parte do progresso de espalhar o Evangelho veio do trabalho da igreja do primeiro século e de pessoas-chave que experimentaram visitações divinas, pela oração e pelo jejum, que mudaram sua vida, como Martinho Lutero, os irmãos Morávios, John Wesley, George Winterfield, D.L. Moody e outros. Acho que Deus está esperando para ver o que acontece quando pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Ele quer ver a sua igreja levantar-se como um todo, um corpo completo em toda a sua resplandecente glória, como a sua noiva sem mácula. É tempo de se erguer diante do inimigo no poder do reino de Cristo, manifestado em milagres, sinais e maravilhas. Jejuar é a chave para liberar esse poder. O mundo nunca mais será o mesmo. Tendo em mente a visão de quão importante é resgatar a cultura do jejum, convido você a olhar para frente com a lente da percepção profética que a Escritura proporciona e entender a importância que o jejum terá no tempo do fim. Capítulo 3. Um olhar para o futuro. O jejum é um aspecto extremamente importante para o estilo de vida da igreja neotestamentária do fim dos tempos. Mahesh Chavda. Abordei no capítulo anterior a importância de olhar para trás, para o passado, e lembrar que a história do cristianismo carrega consigo, indubitavelmente, a prática do jejum. Qual o valor, porém, dessa constatação? Por certo, há um incentivo a preservar o legado e obedecer à instrução dada por nosso Senhor. Contudo, para alcançar a macrovisão bíblica correta e abrangente sobre o jejum, é preciso também olhar adiante para o futuro. Estou convicto de que este é um terreno profético. Concentrarei minha argumentação, no entanto, no ensino profético das Escrituras e não em palavras proféticas liberadas à igreja por meio de muitas vozes levantadas por Deus. Vale ressaltar que, por discernimento espiritual, é possível averiguar se há, de fato, uma convocação divina por trás das palavras dos profetas. Mas, sem dúvida, trata-se de um campo sujeito sobre o qual alguns podem dizer eu sinto que é de Deus, enquanto outros eu não sinto que tal convocação seja de Deus. As Escrituras são, portanto, solo firme. Por elas podemos avaliar de forma concreta a vontade de Deus, uma vez que Ele a revela por meio de sua palavra. Por isso, convido a considerar atentamente a mensagem deste capítulo. Tempos de restauração.
Uma das características do tempo que acontecerá o glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é a restauração. Pedro anunciou tal verdade incontestável. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 19 e 21. O apóstolo pregava o Evangelho e chamava os pecadores ao arrependimento e à conversão, apontando como consequência a vinda de tempos de refrigério. Nesse contexto, o apóstolo mudou o foco de sua mensagem para o tempo do fim, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Considerando que Jesus já viera ao mundo e após sua ressurreição ascender aos céus, indubitavelmente a palavra envie indica seu regresso. Na continuação do sermão, fica mais evidente, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Em outras palavras, Deus enviará novamente seu Filho. No entanto, isso não acontecerá ainda, não até que os tempos de restauração de todas as coisas. A expressão até indica o tempo de permanência de Jesus com o Pai antes de sua vinda. Portanto, o evento consumador da redenção não pode dar-se sem que seja precedido pelos citados tempos de restauração. E por hoje é só, pessoal. Até amanhã, na nossa leitura. Deus abençoe.